se o livro mais profético da Bíblia, na verdade, não fosse sobre o futuro? Hoje vamos mergulhar numa teoria, uma teoria mesmo radical, que vira de cabeça para baixo quase tudo o que se pensa saber sobre o Apocalipse. A ideia é que os seus eventos dramáticos não estão para vir, porque já deixaram a sua marca na história. A grande pergunta que vai guiar toda esta análise é precisamente esta. E se o Apocalipse não for um mapa do nosso futuro, mas sim um registro de eventos que de facto já aconteceram, uma espécie de crónica do passado, e não uma profecia do que aí vem? Ok, para percebermos bem esta ideia, vamos seguir estes 5 pontos. Juntos, eles são a base daquilo que se chama teologia de impacto. Vamos começar pelo princípio que, honestamente, muda tudo. Bem, o ponto de partida da teologia de impacto, ou TI para abreviar, é uma rejeição total das interpretações que olham para o futuro. Ou seja, em vez de andarmos hoje à procura de sinais do fim dos tempos, esta teoria diz-nos para olharmos para trás, para o passado, mais especificamente para o século I. A ideia central é esta. Os grandes eventos apocalípticos, pensem no juízo final, na segunda vinda de Cristo, não são algo que ainda estamos à espera. Para esta teologia, tudo isso já aconteceu, já foi cumprido e ficou registado. Certo, mas como é que se consegue ler um livro tão simbólico como o Apocalipse como se fosse um livro de história? Bem, tudo se baseia numa única regra, uma espécie de regra de ouro que muda completamente a forma como se lê o texto e o despoja de qualquer alegoria. E a regra é surpreendentemente simples. Nada representa, tudo é. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não há metáforas, não há simbolismo. Se o texto fala de um dragão, a teologia de impacto defende que estamos a falar de uma entidade histórica literal, não de uma ideia abstrata como o mal. Com esta regra, as ideias abstratas de repente ganham carne e osso, transformam-se em pessoas e em forças históricas reais. O mal deixa de ser um conceito vago para se tornar, por exemplo, uma dinastia muito específica, com nomes, com morada e com ações bem concretas na história. Ok, com esta regra de ouro em mente, o ponto seguinte é talvez um dos mais revolucionários. Reformula por completo a cronologia do Novo Testamento, a começar pelo próprio autor do livro. A visão tradicional que quase toda a gente conhece diz que o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João já no final da sua vida. Mas esta teologia propõe um autor completamente diferente e, isto é o mais importante, muito, muito mais antigo. Esta teoria afirma que o autor do Apocalipse foi, na verdade, João Batista. Agora, pensem nisto. Se isto for verdade, não só muda a autoria, como vira completamente do avesso a cronologia de todo o Novo Testamento? Esta nova cronologia coloca o Apocalipse não no fim da Bíblia, mas no início de tudo. Nesta perspectiva, os Evangelhos e as cartas de Paulo foram escritos depois do Apocalipse. Os seus autores estariam a dialogar com um texto que já existia e que eles supostamente conheciam. Então, se o Apocalipse é história literal e foi escrito por João Batista, a pergunta lógica é quem são as suas figuras? A teologia de impacto faz isso mesmo, mapeia cada figura a uma pessoa ou a um grupo específico do século I. E o mapeamento é incrivelmente direto. O dragão, por exemplo, é identificado como a dinastia de Herodes. As famosas duas testemunhas não são profetas misteriosos, mas sim Maria e Isabel, as mães de Jesus e João. Até o mega-anjo é visto não como um ser celestial, mas como Herodes o Grande, a agir como um mensageiro com poder bem real e terreno. E esta leitura literal não se aplica só às figuras, aplica-se também aos números. A famosa profecia das 70 semanas, do livro de Daniel, por exemplo, que tradicionalmente é vista de forma muito simbólica, aqui é despida de toda a sua alegoria. Em vez de se ler como 490 anos, a teologia de impacto interpreta isto como uma contagem decrescente literal de 490 dias. E essa contagem, segundo eles, termina num evento histórico muito preciso. As bodas de Caná, que são vistas aqui como o cumprimento exato dessa profecia. Tudo isto leva-nos, claro, à implicação mais profunda e, sejamos honestos, talvez a mais chocante de todo este sistema, a ideia de que o fim não está próximo, porque já está no passado. A conclusão desta teologia é, no mínimo, impressionante. Os eventos centrais que milhões de cristãos ainda hoje aguardam já aconteceram. O momento da cruz não é visto apenas como o início da salvação, mas sim como o cumprimento final, o ponto final de todas as profecias apocalípticas. Nesta visão, o regresso de Cristo, a chamada parúsia, não é um evento futuro. Foi cumprido através das suas aparições depois da ressurreição. A palavra grega parúsia é aqui interpretada não como vina, mas como presença, uma presença física que já se manifestou e concluiu no passado. Portanto, para resumir,
A teologia de impacto apresenta uma visão onde a era apocalíptica está completamente fechada, concluída. É um sistema que se contém a si mesmo, tudo o que foi previsto, na sua ótica, já aconteceu. E isto, claro, deixa-nos com uma última questão para pensar. Se cada besta, cada anjo e cada praga do Apocalipse fosse, na verdade, uma figura histórica real, o que é que isso mudava? Que implicações teria para a fé, para a nossa compreensão da história, uma visão do mundo onde o fim já aconteceu? A reflexão fica em aberto.